A sua empresa merece uma conexão de verdade. A sua empresa merece Conect Max. Internet 100% fibra, telefonia fixa e atendimento exclusivo. Agende uma visita. Conect Max, conectada com a sua empresa. Olá, pessoal! Muito boa tarde, não sei, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, quem estiver vendo, né? Boa noite, vou explicar por que nós estamos gravando este episódio, mas é justamente para ter mais qualidade em todas as nossas gravações. Então, muito bem, é isso aí. Estamos aqui com o Glauco Rocha. Muito obrigada por me acompanhar. Mais uma vez, o Rodrigo, ó. Deu vou te falar, gente. Cara, tá difícil. E ele só larga você comigo. Você já eu não sei se isso é, não sei se isso é confiança ou é karma. É karma, eu tenho certeza. Tá bom. Marina Campos aqui com a gente. Hoje vai ser uma conversa super gostosa para começar o ano arrebentando a boca do balão. Isso é muito velho? Eu acho que mas tudo não, bem. Não sei. Tá bom. Então eu vou começar aqui com os nossos apoiadores, pra gente não esquecer nunca de falar deles, que são importantes, são eles que fazem acontecer. A gente tem Roça Chique, Luiz Carlos, Denis Leite, Adriana Labarce, 3Ms, Glauco Rocha, da People. Isso aí. Requena Assessoria, da Cris. E a Rede Feminina de Combate ao Câncer com a Taninha. A gente precisa aumentar esse ano, 2023, precisa aumentar. Tá só começando, então acho que dá tempo ainda do monte de gente entrar. Coloca aqui nos comentários. Só chegar. Estamos aceitando novos parceiros, né? A gente tá contratando novos parceiros. Então, por favor. Marina, conta um pouquinho de quem é a Marina. A gente vai puxar um monte de coisa de você aqui, então, óbvio, a gente vai descobrir mais quem é a Marina e o que ela faz. Mas só uma... E eu vou dar uma dica antes da Marina começar a falar. Pega um papel e uma caneta e marca as coisas que a Marina fala, hein? Anota. Ou assiste de novo depois. Aí você decide, mas, cara, coloca em prática. Tem muita coisa que ela vai falar que vai fazer diferença, né? Com certeza. Eu tô com duas pessoas maravilhosas hoje aqui. Mar, fica à vontade, bem-vinda, obrigado aí por ter aceitado. Eu que agradeço o convite, que delícia estar aqui, uma honra. Eu e o Glauco já somos amigos há um tempo, né? Aí, que bom, e eu sou a Marina Campos, trabalho com desenvolvimento humano, gestão de pessoas, sou professora na Universidade de Mogi das Cruzes, sou do Sunset desde que eu nasci, aliás, nasci lá dentro e continuo, o Sunset tem a minha idade, 42 anos. Então, exatamente a mesma idade? Exatamente. Minha mãe estava grávida de mim quando fundou o laboratório, em 20 de janeiro de 1980. Então, eu falo que é o meu sobrenome, minha vida. E é a um Marina orgulho. do Sunset. Marina do Sunset. É sempre assim, né? É um orgulho. E sou mãe do Matheus, da Maria Clara, esposa do Júnior. E estou muito feliz em estar aqui. Obrigada pelo convite. Marina, fala um pouquinho pra gente da sua trajetória como profissional. A gente estava comentando um pouquinho antes aqui, né? Falando sobre 10 anos lecionando em universidade, tem toda a história como diretora, como tudo lá dentro, né? Que você fez no Sunset, todo esse processo. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. Um pouquinho de tudo, né? Delícia. Então, eu sou aqui de Mogi, sou mogiana, nascida aqui, estudada aqui. E desde o meu colegial, desde a época de escola, eu gostava muito do laboratório, me sentia muito bem lá, me sentia muito em casa. Acho que pelo amor dos meus pais com o laboratório, foi passando isso também. Falo que passou por genética também, né? Como foi um orgulho para eles, uma satisfação.
E a trajetória deles foi muito árdua. Então, foi muito difícil. Meu pai passou muitas dificuldades, minha mãe. Imaginem, naquela época, chegar aqui em Mogi. Eles não são de Mogi. Então, chegaram em Mogi, não tinham nada. E, de repente, resolveram fundar o laboratório. Meu pai já formado médico, minha mãe biomédica, junto com a doutora Tiomi, queridíssima. Então, esse processo foi muito difícil. E daí, quando eu já era, então, ali adolescente, na época de escola, eu gostava demais de estar no laboratório. E comecei a trabalhar com 15 anos. Não dá para acreditar, né? 15 anos, a minha carteira assinada é com 15 anos. A fotinho ali de bebê. Nossa, esse bebê aqui dentro. E foi muito legal, porque eu comecei em cada processo, em cada microprocesso do laboratório. Então, passei pela recepção. E meu pai, como um grande líder e como um grande coach, na época já sempre, né? Desafio. O que ele falava para mim? Filha, você não pode passar dessa linha no chão entre a recepção e o departamento técnico. Então, você só pode ficar nessa área. Você só vai poder passar para o departamento técnico, atravessar essa linha, quando você estiver na faculdade de biomedicina. Opa, né? Então, clim, eu vou passar essa linha. Ou se eu vou. Então, isso foi bacana, porque foi um estímulo. Meu pai, ele brinca até hoje, que ele faz muitas provocações comigo o tempo todo. E minha mãe já dando aula na faculdade, também trabalhando no laboratório. Eu nunca parei para pensar assim, em outra possibilidade. Nunca quis. Sempre foquei na biomedicina, porque queria muito fazer a faculdade, que minha mãe dava aula, trabalhar com meus pais. Então, entrei em biomedicina, tanto que o meu terceiro colegial, todo mundo fala, ai, que estresse. Para mim, não foi nenhum estresse, porque eu sabia que eu queria aqui em Mogi. Só prestei aqui, aliás, e foi uma delícia. E comecei, não me arrependo, fazia à noite a faculdade, porque aí eu passei a linha. Aí eu atravessei para a linha dos branquinhos. Consegui lá o pessoal de avental. Então, já logo no primeiro ano de faculdade, eu comecei a fazer estágio lá. Então, a cada ano, eu fazia estágio em um setor. E meu pai, também, como um grande coach, líder, chegava para os chefes dos setores e falava assim, não dá mole, aperta, mas suga o que puder. Então, eu tinha que chegar às 7 horas da manhã, eu tinha que sair às 6 horas da tarde, ia de ônibus, voltava de ônibus, e fazia faculdade à noite. Então, isso ajuda muito na construção, né, Marina? Trajetória, isso tudo é muito importante, porque imagina na época se meu pai falasse para mim, filha, fica tranquilo. Tá tudo sob controle, fica aí, descansa. Você é filha do pai. É seu, aqui, um dia você vai entrar, já vai pegar tudo pronto. Então, tudo foi essa dificuldade, nada foi simples. E quando eu terminei a faculdade, quando eu estava no final da faculdade, eu já sabia que eu queria dar aula. Eu via minha mãe foi minha professora, né? 2 anos de aula com ela de micro e imuno, apaixonada pelas aulas dela. Então eu falava, gente, eu quero ser professora. Caramba. E aí eu tive que fazer o mestrado, tive que fazer o doutorado, que eu fiz na sequência. Então eu terminei a faculdade já há 21 anos, estava dentro da USP. Também, suado, sacrificado, mas falei, vou um passo maior. Aí já estava no caminho, em São Paulo, já tinha a ideia do que queria. Já tinha essa ideia. Tá, então, claro. Fiz o mestrado e o doutorado na área de gestão e em análises clínicas, mais focado para imunologia. Mas foi quando, no final do meu doutorado, que eu tive a minha grande luz inspiradora, que eu caí para cima, como diz o nosso querido... Ai, meu Deus, esqueci o nome dele do livro de Harvard lá, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ai. Esqueci o nome do autor. Ai, a gente nossa, pega. Daqui a pouco a gente pega. Vou achar Vai aqui. pesquisar ali. Vai pesquisar. Vai. O Jeito Harvard de Ser Feliz. Eu gosto desse autor porque ele tem uma parte do capítulo que ele fala que a gente tem que cair para cima. E eu entendo o que é esse cair para cima, que foi o que eu passei nesse final de doutorado. Com a síndrome do pânico. Que aí eu travei. Tchau. Show Ekman, isso. É isso, né? Isso mesmo. Show Ekman. Ekman Eckhart. Eckhart. Show Eckhart. Isso. E aí, nesse final de doutorado, quando eu tive a síndrome do pânico e travei, não conseguia mais fazer nada, porque fazia tanto, também esse é outro cuidado, porque até quanto cobrar, Onde até é quanto limite, né? exigir, onde é o meu limite? Onde que eu vou, até onde eu consigo ir? Porque aí, somos seres humanos, temos limitações e necessidades. Principalmente, eu não estava suprindo minhas necessidades básicas. Dormir, comer, descansar, porque eu trabalhava no laboratório, fazia doutorado, e dava aula no Einstein, em São Paulo, aquela coisa de querer abraçar o mundo. E aí, acreditando que dava, né? Aí foi um grande aprendizado. Então, foi, acho que a maior lição da minha vida, porque eu olhei e falei, opa, não é por aí, o caminho não é esse. Então, como o Glauco gosta muito desse exemplo que eu dou, o Waze. Tive naquele momento que parar e ligar meu Waze.
que me colocou onde eu estava. Marina, agora você está assim, totalmente travada, sem condições de fazer nada, por quê? Não está legal. Então vamos recalcular a rota. Sabia onde eu queria ir, não era largar o doutorado, não era deixar de dar aula, não era deixar o Sunset, mas recalculando a rota. Nem que leve mais tempo, que a estrada seja mais longa, Sim. eu preciso ir por esse outro caminho, porque esse aqui não deu certo, a conta não fechou. Ô Marina, como é uma curiosidade, como é que você percebeu que você estava nessa linha da síndrome do pânico? Quais foram os sinais que você teve, assim? Comecei com não dormia direito mais, dores de cabeça, ansiedade o tempo todo, não conseguia mais me desligar. Então, a única coisa que existia na minha vida era trabalho, doutorado, só isso. Não tinha outra coisa. Por exemplo, vamos tomar um café? Vamos... Não, imagina, isso não existe. Não me pertence. Não me pertence. E aí, o que acontece? A gente começa a deixar de lavar a cabeça, a gente começa a deixar de fazer a unha, a gente começa a deixar de se cuidar das coisas básicas e entra nesse esgotamento. Então, eu realmente cheguei no ponto de travar, onde eu não conseguia mexer os dedos, Nossa. com uma falta de ar absurda, meu coração começou a disparar muito, eu tinha muitos episódios de taquicardia, até que um dia eu tinha certeza absoluta que eu ia morrer. Eu não conseguia mais respirar, aquilo foi... E aí, que bom que eu tinha meu pai, médico, na hora, eu já era casada, ainda tinha casado, no final do doutorado ainda. Juntou tudo, né? Juntou tudo. Eu não tenho mais nada. Tem mais alguma coisa ou não, né? E foi assim, faltou filho junto. ainda bem que filho ainda Não esperou mais um tinha. aninho, Aí, 2 anos tá ainda vendo? para chegar. Mas foi esse furacão. Eu falo que era querer tudo o tempo todo ao mesmo tempo. E juntou tudo. Aí meu marido ligou pro meu pai correu em casa e meu pai já sabia. Porque nessa hora é muito bom quando você tem uma pessoa que... Meu pai já atendia em muitos plantões e já tinha pego muitos casos assim. Então ele soube lidar comigo exatamente como eu precisava. Sabe? Não apavorando mais de vamos levar pro hospital, porque senão aquilo cresce. Cresce. E a Aquilo gente tá falando cresce. isso há quanto tempo, Marina? Isso foi no final do doutorado há 15 anos. E não era 15 anos. não era uma coisa... Tão comum. E não se falava assim com tanta não, naturalidade, como né? é agora, né? Era, Não se era falava. tipo, era meio que, não, acho que é isso. Eu ia, né? eu se ia falava. falar isso. Eu tive, sei lá quanto tempo, episódios de ansiedade, as crises, e eu fui pra UPA. E daí, na UPA, e eu falo assim, eu tô infartando. É, você porque tem tá certeza tudo que você isso vai aqui. morrer? Eu falei, eu tô morrendo, e a minha mãe. Entra no Coitada, não desespero, nada. Qualquer pessoa, né? Entra Qualquer junto. um. Não, mas a minha mãe é muito calma. Mesmo no desespero, ela conduz, ela chega isso até é o muito final. bom. Ela é maravilhosa. A minha mãe não dá chilique. Mas... E daí eu fui desde o primeiro, assim. Vamos passar lá na triagem, não sei o que. Você tá tendo crise de ansiedade. Falei, não tô tendo crise de ansiedade. Tô infartando, vocês não estão Vocês não estão entendendo. entendendo, passando mal. Por 2 vezes foi a mesma coisa. Na segunda eu já sabia que era o mesmo jeito que tava, o corpo tava operando do mesmo jeito. Mas é engraçado que as pessoas já foram assim, certeiras. Cirúrgicas. Foi o que meu pai fez, né? A Foi médica, cirúrgico. a enfermeira, não sei, todo mundo já... Você tá com crise de ansiedade, você não... Tá normal, mas é aquilo que a seu gente coração. tá falando, né? Você imaginar que há isso 15 anos não tinha isso, né? Ter essa presença de espírito e falar, peraí, é isso? É muito fora da curva, né, cara? Exatamente. Difícil, Hoje muito tem... difícil. Quantas vezes não chegam lá na porta de uma UPA do jeito que eu cheguei? Agora, 15 anos atrás era bem E aí seu pai diferente. chegou, viu você Difícil, naquela e situação. falou, filha, tá tudo bem, você tá tendo uma crise de ansiedade, você tá fazendo muitas coisas, então, ó, vou dar esse remedinho pra você, colocou assim embaixo da minha língua, um AS Adoro infantil. Eu vou colocar, vai parar tudo isso que você vai perceber que vai passar e agora a gente vai ter que se cuidar daqui pra frente. Então, ali naquele momento, eu falei, opa, agora sou eu E quando comigo passa? mesmo. Você Aí, também já então. teve, né? Quando você toma um remedinho, o negócio faz assim. Isso, passou. Pera, eu não sou assim. Isso. E Não daí é meu. o medo de voltar. É, Aquela isso. sensação do Ah, medo. isso Medo. Troca uma coisa pela outra. Mas Entra no pânico. Então, daí nessa hora foi quando eu já fazia yoga. Já tinha começado a fazer yoga por conta de muita ansiedade, muitas coisas. E aí foi o momento que eu, de fato, mergulhei nesse universo Que da tipo de meditação. E na época eu fazia o Hatha Yoga. Ah, tá. E tem várias linhas e tal, mas
o que me ajudou demais naquele momento? Eu entender que, assim, eu dependia de mim. E que, para eu poder cuidar das outras pessoas, eu precisava cuidar de mim. Então, como nos avisos de avião. Se faltar oxigênio, máscaras cairão sobre suas cabeças. Coloque primeiro em você e depois na pessoa do lado. Senão morre você e a pessoa do lado. Então, eu falei, o que adianta eu continuar dessa loucura se eu não estiver bem? Porque o caminho é muito longo e eu quero que seja muito longo. Eu quero que seja, porque esse processo, até hoje, de aprendizado, de ensino, é o que eu quero para sempre na minha vida. Você curte, né? Você curte a jornada, não é aquele negócio de tiro curto, né? Vou lá me formar e pronto, acabou, né? E na época também eu lembro que eu li uma parte de um trabalho e tal, do Nietzsche, que falava assim, se você fosse viver a sua vida mais 80 vezes, essa vida que a gente está levando agora, nesse exato momento, se eu fosse morrer e viver de novo, nascer e viver igualzinho, morrer de novo, 80 vezes, eu estaria fazendo aquilo que eu estou fazendo hoje? Porque a gente vai passar. Se eu fosse fazer isso de novo 80 vezes. Então, nessa hora, eu falei, opa, lógico que não. Eu não quero mais isso. Está errado, eu não quero passar por isso. Então, como que eu vou fazer com que a minha vida se torne produtiva, com que eu tenha uma alta performance, mas com uma produtividade sustentável? Então, nessa hora, eu entendi, na pele, no corpo, a necessidade de uma produtividade sustentável. Porque eu queria continuar aquilo, eu não queria deixar. Até porque era no teu plano, né? Tava no teu plano. Vida. Era aquilo ali que você queria, já Claro. desde jovem, já sabia, mas de repente, meu, o que E eu agora? fiz? Onde está errado? Então, eu recalculei a rota, comecei, então, na yoga, na meditação. E interessante foi o fato de perceber que não era só eu que estava daquele jeito. Nossa. Não sou só eu, olha gente. pro lado. Não é que eu sou uma única aqui. Eu ia falar isso agora. Não. O... Minha equipe estava toda assim no laboratório. Então, Toda. eu ia falar isso. O meu psiquiatra disse que tem estudos seríssimos sobre startups. Do jeito que as startups levam ao esgotamento. Que você vê que uma equipe inteira, que uma empresa inteira tá Porque o decidindo. conceito deles é de tiro curto, né? Então, assim, cara, você vai se doar 20 horas, você vai ter a vida que você quer, mas Foi isso que daqui ele falou. 5 anos. Aí imagina você pegar numa linha temporal, falar pro cara assim, amigão, se você demoraria 15, eu faço com você em 5. Só que assim, tua alma é minha. Exatamente isso. É isso que funciona. Entendeu? É isso que é na Exatamente. cabeça do pessoal. Exatamente. Né? Agora, uma Exatamente. dúvida. Eu tenho as minhas dificuldades para fazer meditação, porque eu fico meio assim, já passou um tempo, Tem que né? bater uma bigorna. Como é que foi para você começar a meditar? Porque quando a gente tá num nível muito acelerado, você fala assim, para, cara. A palavra parar para quem tá acelerado é tipo um... Como assim, né? Como assim? Como assim? Comigo isso? Como é que foi para você esse primeiro contato ali com a meditação? Estando assim, até um cuidado, uma observação interessante que você fez, Glauco, que tem situações onde as pessoas estão assim, que não é bom elas já pararem para fazer a meditação, estando assim, com essa ativação toda, na crise, no momento, não é bom. Então, nessa hora, o importante é, traga para o corpo. O corpo é a bússola. Então, atividades físicas, caminhada, alongamento. Tá vendo? Vai anotando tudo que você tem que Vai fazer. anotando, Aí, vai todo mundo que anotando. Você vai anotando. Tem um monte de coisa, viu? Tô começando meu ano assim. Vamos começar agora com os... Aí o importante, o que é legal? Passos curtos, mas passos firmes. Então a gente não precisa... É isso que é o errado que as pessoas imaginam, que precisa de algo estratosférico quando a gente fala em termos de isso, atividade física. é isso. E não é. Mas não dá uma raiva Não quando a é. pessoa fala assim pra você, você tem que treinar não sei quanto e não sei Não, quantas horas e não não sei o que. tem Eu falo que. assim, amigo, eu não saio da cama, assim, ó, sabe? Quer pular pra ir ao banheiro? Mas Como é hoje- que você me pede um negócio Não, mas desse? Então, por isso que a maioria das pessoas não faz. Porque imagina algo muito difícil. Muito distante, Muito difícil. distante. É isso. Que está além. E aí é o erro. Ou então outro erro. Então hoje eu vou fazer. Aí faz 10 horas, né? Vou caminhar 10 horas, não sei o quê. Aí acaba Lesiona. com o pé, Exatamente. acaba com o joelho. Já fica Tá vendo? pensando- Falei que não era pra mim? Tô Exatamente. falando que não era. Então, esse é um ponto super importante, que é sempre tudo começar pequenininho. Começar um pouquinho, sabe? 10, 15 minutos de um alongamento em casa. Não, se eu não for na academia X com o professor tal, então eu não faço. Não.
é sozinho mesmo, é com uma bolinha de tênis ali no chão, pisando, soltando, sabe, as articulações, fazendo respirações mais longas, se tornando mais íntimo dos caminhos da sua mente, do seu coração, por meio das respirações, dessas pausas. Então, não é parar 3 horas no dia, são pequenas pausas conscientes de transição que vão fazer com que a gente tome consciência da gente mesmo ali. Então, eu falo que Mindfulness me ajudou muito no processo, assim, para eu ir do A para o B, qual que é o segredo? Fique em A. Primeira coisa, fique em A. É isso. Para você ir de A para B. Isso significa o quê? Fique com o que está, do jeito que está, enquanto estiver. E isso não é comodismo, isso não é vitimismo, isso é aceitação daquilo que está. Como eu dei o exemplo do Waze. Se eu estou perdido na floresta, eu ligo o Waze, mas eu não quero estar aqui, eu quero estar em Paris. Não, você está perdido na floresta, meu amigo. Pra você sair daqui, você tem que entender que você está aqui. Primeira coisa. Mas por que é tão difícil as pessoas, primeiro, né? Elas aceitarem. É muito difícil elas aceitarem que, ó, ferrou. Sabe que não, e agora? Ferrou, né? Segundo, por que também na cabeça deles, eu acho que isso vem muito do que a gente vem consumindo de informação, assim, não, pô, mas, ó, Marina, ela conseguiu, já foi. É isso que Só eu ia que eu falar. esqueço, cara, que eu não Exatamente. plantei o jardim que a Marina plantou, não plantei o jardim que a Bianca plantou, mas eu quero colher a mesma flor. Né? Por que é tão difícil esse processo de aceitação, Marina? Você já conseguiu, você tem alguma teoria sobre isso? Olha, 2 coisas importantes dentro desse aspecto que a gente vive muito hoje. Na minha época ainda não tinha muito, quando eu tive assim, na nossa época há 15 anos não tinha tanto. Hoje, há algo que vem prejudicando muito. Comparações. Erro. A gente não tem que se comparar. A gente pode se inspirar em alguém, mas jamais se comparar. Jamais. É um erro. Nem com, eu vou me comparar. Não, tá errado. Vou me comparar com a minha versão há 10 anos. Peraí, você há 10 anos? É uma coisa. Diferente. Eu vou na balada porque há 10 anos eu consegui. Pelo amor de Deus, hoje eu brinco que os nossos castigos de infância se tornaram os objetivos de vida. Exatamente. Ficar em casa, no quarto, lendo no sábado à tarde, com a porta fechada, sem ninguém, sem Zero nenhum barulho. silêncio. Quer dizer, as necessidades mudam. E as pessoas têm muita dificuldade em entender esses processos de mudanças e aceitar isso. Mudou. Gente, é diferente eu ter 42 anos de quando eu tinha 32. É outro processo. E quando eu tiver 52, vai ser outro. Eu não vou me comparar com a Marina de 42. A Marina de 52 vai ser outra. Com Porque coisas não boas existe e mais, não. né? É uma Existe pessoa que mais. não existe mais. que Então, não tá as mais. redes sociais têm um lado lindo, maravilhoso, bárbaro. Aliás, divulgando meu Instagram, Isso, por favor. marinacampos.mc. Pode fazer. .mc de Mogi das Cruzes, com muito orgulho. marinacampos.mc. Eu amo, o Glauco sabe, a gente interage muito Sim. na rede social. Eu adoro, gente. Eu acho o Instagram delicioso para divulgar o meu trabalho. Vejam, eu comecei nesse trabalho sem querer. Eu comecei a dar palestra sem querer. Por quê? Postando no Instagram as coisas que eu fazia. Porque eu falei, opa, isso já lá atrás, quando surgiu isso aí, eu falei, isso aqui parece um currículo. Então, quer dizer, eu posso contar para as pessoas cursos que eu estou fazendo, coisas que eu estou aprendendo, que eu posso compartilhar com outras pessoas. Que foi o que aconteceu quando eu tive o processo de síndrome do pânico, e já levei logo lá no Sunset para a minha equipe, meditação, qualidade de vida. Falei, gente, eu travei, não quero que ninguém aqui tenha isso que eu tive, é ruim demais. E é aquilo, né? A gente já tem gente que já quebrou a cabeça com algumas coisas. Claro, tem estudos Não que precisa, mostram tudo isso. Mas roda, né? mas ainda o que a Marina tá falando assim faz total sentido, porque tem gente que fala assim, eu ainda não passei, eu pago pra ver. Puta, negócio bobo esse negócio de pagar pra ver. Se tem alguém falando, olha, isso não vai dar certo, não precisa Porque pagar você pra tem ver. modo Não desse precisa jeito, pagar São pra caminhos ver. que às Saúde. vezes, e às vezes eu penso assim, se a gente pode, dentro de um processo, de um equilíbrio dinâmico, não estou dizendo para não trabalhar, para não... Gente, é super importante, é necessário. Sim, lógico. Vida adulta. A gente tem que pagar a conta no final do mês, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer as coisas. Mas como que, dentro desse momento, eu posso manter o equilíbrio? Então, o cuidado com as redes sociais, eu vejo que muita gente fica o tempo inteiro ali, começa a ver uma rede social. Uma que se perde total no tempo. Exatamente. A hora que olhou, 3 horas. Ficou ali, sabe? Já foi. E aí não comeu, aí não tomou banho, não lavou a cabeça, enfim. Não podia ter parado para dar uma meditada um pouquinho, Qualquer 10 outra minutos, coisa, 5 né? minutos.
E outro fator importante é que é o FOMO, né? Que vem acontecendo muito hoje isso. É o Fear of Missing Out. É uma doença já do Vale do Silício, que é o quê? Você fica com a sensação que você está perdendo o tempo todo. Você tinha que estar fazendo aquele curso, você tinha que estar ali, você tinha que saber o que está todo mundo fazendo ali. Então, a gente se sente o tempo inteiro em dívida. E aí vem a culpa, que é do livro do Bill Shohan, Sociedade do Cansaço, que a gente está vivendo hoje, no nosso dia a dia. A sensação de que, a hora que eu estou descansando, assistindo um filme, você não fica em paz. Não, Como porque- que eu tô fazendo isso? Como que eu tô? Eu Tá produzindo, fulano tá produzindo, ciclano acordou às 5 da manhã, como é que eu tô acordando às 8? Mas peraí, Eu gente, devia eu tá trabalhei a minha pensando vida inteira pra não naquele problema. acordar às 3 da manhã pra fazer live. Então tá tudo bem, sabe? Eu acordar às 8. Então sempre essa culpa. Então são esses dois fatores que eu acho que hoje, tanto a comparação quanto a culpa pelo FOMO, né, esse Fear of Missing Out, que estão trazendo esse prejuízo à nossa saúde. Então, por exemplo, a gente está aqui, delícia, conversando. Se eu estou dando uma aula, eu vejo a dificuldade com os alunos da faculdade. Gente, é o tempo inteirinho. Eu posso estar falando do assunto mais legal do mundo. Olha o celular, para ver se não chegou nenhuma mensagem. Eu brinco com os meus alunos, falo, gente, acreditem, o celular ele ainda serve para receber ligação. Então, se for algo urgente, ele vai tocar. Vocês podem estranhar, mas ele vai tocar. Eu falo isso também. E alguém muito. fala, nossa, olha, então não precisa o tempo inteiro ficar ali ou recebendo sinal sonoro. Mas eu demorei, viu? Você me difícil. ensinou faz tempo isso. Mas E eu demorei pra tirar a notificação disso, fazer. Mas um dos meus largar- desafios com meus clientes é assim, Nossa, cara, ó, que agora, na delícia, mesa aqui, ó, que delícia. tira todas as Isso, notificações. Ai, mas se alguém precisar de mim. maravilhoso. Vai Ele ligando, toca. vai, esse Olha que negócio coisa é boa. funciona, isso daqui você consegue ligar. A pessoa Ainda vai assim, nossa, serve. alô, nossa, isso Ah, toca. jura, precisa de mim, eu vou. Pronto. isso, acabou. Acabou. Às vezes te liga pelo WhatsApp, que eu odeio. Mas liga, o negócio vai tocar. Vai entendeu? tocar. Vai tocar. Tá tudo certo. Então a gente não precisa ficar o tempo inteiro, porque, gente, isso aí. E hoje, qual é o recurso mais escasso nosso? A atenção. Hoje, o recurso mais escasso da atualidade é a atenção. Então, os estudos mostram que as pessoas não estão mais conseguindo ler 6 páginas de um livro. Gente, 6 páginas. Sabe o que é 6 páginas? Sim. Nada. É? Sem parar para checar o celular. Para ver se não perdeu nada. Se não tá no FOMO, né? O Fear of Missing Out. O medo, e se acontecer alguma coisa e eu não tô ali? O mundo mudou, né? Para Nossa, preciso- responder o O bom ataque dia. zumbi chegou. Né? Nasceram quadrigêmeos na Nova Zelândia. Como que eu não tô sabendo? Exatamente. Na Nova Zelândia. Quando alguém Peraí. me perguntar, né? Entendeu? E aí, Gente, eu sou a pior. perdeu o foco. Isso é uma como se fosse, eu falo muito isso para os meus alunos. A hora que a gente acorda, a gente tem um saquinho de moedinhas. Isso é a nossa energia, a nossa atenção. Sim. Cada vez que eu desfoco e foco outra vez, eu paguei uma moedinha. É isso aí. Paguei uma moedinha. Paguei, literalmente. Custa energia. Por isso que a maioria das pessoas tem relatado que chega ali 3, 4 horas da tarde, a pessoa está completamente esgotada. É isso aí. E não aguenta mais. Eu Por vi quê? eu vi um estudo que Acabou as moedinhas. falava de 3 minutos entre desconectar e conexão. Então, assim, Exatamente. pô, ó, tocou o celular, olhei, voltei, isso daqui é 3 minutos. Perdeu. Agora, Perdeu. quantos 3 minutos você perde durante o dia? Fora o Exatamente. esforço que o seu cérebro faz, né? Nossa Ele tá Senhora. aqui, beleza, focado olhando pro microfone. Aí ele fala, peraí, você tá olhando o microfone ou não? Então vai olhar pra cá. Aí, não quero olhar pra cá. Perdeu E a vai atenção. gastando energia, Acabou. vai embora. Gasta, Eu perdi gasta, acabou. nessa brincadeira, assim, eu perdi uma semana de aula das crianças. Porque eu tava tão focada no trabalho que eu não podia almoçar, não podia... Era tudo na frente do computador quando conseguia, que a minha comadre, que é toda avoada, falou assim, nossa, as crianças não estão indo na escola pra minha mãe. Aí ela tá tendo aula? Ela falou, tá, as crianças estão faltando. Aí vem a culpa. Aí ela fez, né? daí ela fez assim, gente, esse trabalho da Bianca tá deixando ela louca. E é aquilo que é... Aquele... E daí quando eu fiquei sabendo, A gente entra no putz, desespero. você cai num É, buraco. isso, assim, cai no buraco. E aí você volta com uma... Aí você starta um outro processo, que é esse processo de culpa, aí de lamentação. Aí, cara... E aí é o é risco, quase- porque aí você quer largar tudo. Exatamente. Você fala, não tá valendo a pena. Aí pronto, aí entra aquilo que eu falo do limite, que aí também não é o melhor caminho. Que aí parou, aí não quero mais nada, quero largar tudo. Quero vou- mudar de vida, quero vender miçanga na praia. Isso. E aí, opa, passa um vontade. ano, fala, o que eu fiz, né? A besteira, eu falo que a raiva passa e a besteira fica, né? Então é a consciência emocional de parar, refletir, falar, opa, onde eu posso ajustar no meu dia para que eu possa trabalhar da melhor forma comigo
o equilíbrio, né? Uma respiração para Sim. mim e uma para o outro. Então, esse processo, ele é fundamental. E aí eu trago até o autor bem antigo, que eu adoro, Peter Drucker, do livro Gestor Eficaz, que lá atrás já falava pra gente assim, é muito melhor a gente fazer poucas coisas com nota 10 do que um monte de coisas com nota 4. Isso aí. Então faça 4 coisas nota 10 ao invés de 10 coisas nota 4. É E que aí, o mundo tá exigindo um monte de coisa. tudo, você tem que nota performar 10. tudo. Você tem que ser a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor que trabalha. Tudo, tem que ser tudo. E nunca tá bom. E mesmo assim não vai tá bom. Porque o vizinho, porque a amiga, porque É. fulano tá... Sabe? Só come coisa orgânica. Ai, meu Deus, mas minha filha não tá comendo coisa orgânica. E Como é agora? que eu faço? Salgadinho. Onde eu acho coisa E orgânica? assim, a pergunta é onde eu estou errando, né? Onde eu tô errando? Cara, não tá Exatamente, errando nada. Glauco. Você pegou num ponto principal, que é o que mais eu tenho trabalhado nesse último projeto meu, que eu lancei agora no final do mês passado, que linka propósito com sustentabilidade. Nossa, mas Marina, o que tem a ver propósito com sustentabilidade? E uma das perguntas que eu faço para os meus alunos nos cursos é, porque a pergunta que normalmente a gente faz é o que tem de errado comigo. Tem. O que está de errado comigo? A pergunta está errada, a pergunta tem que ser o que há de certo comigo. O que eu faço quando eu faço bem, que eu faço certo, que eu sou boa, que as pessoas precisam daquele trabalho? Opa, usar os recursos que eu já possuo, sustentabilidade, em prol do desenvolvimento do meu trabalho e da minha vida. Produtividade sustentável. E eu acredito muito nisso, porque assim, quando um cliente chega para fazer um processo de coach comigo, a mentoria, a primeira coisa que ele fala assim, eu não sei o que eu tô fazendo. Não, então peraí, para, liga o Waze e volta. O que você é bom? Não sei. E aí volta aquele negócio, porque nós não estamos tendo atenção para aquilo que é realmente importante. Pô, quais são as suas principais habilidades? Não sei. Agora, o que você faz mal? Peraí. Nossa! Aí a lista é Porque imensa. você se comparou com que você- 20 milhões de pessoas. Exatamente. A pergunta é, você se parabeniza o mesmo tanto que você se cobra? Nunca. Jamais. Então, esse equilíbrio é o que falta, que é um exercício do meu curso chamado de investigação apreciativa, onde eu faço um equilíbrio entre a insatisfação positiva, que é bom, porque senão também a gente... Sim, lógico. O que você quer para a vida, para os próximos anos? Ah, nada. Pô, tá errado, também não é bom. É. Então, o que eu quero? Puxa, eu quero fazer um curso fora, eu quero ir morar fora, levar meus filhos, conhecer... Ótimo. O outro lado, com o mesmo peso, suficiência. O que você já fez, já conquistou, já fez de curso, que você se sente feliz em ter feito. Você sente orgulho em ter feito. Ninguém olha, gente. Não olha. Para tudo que já fez. É como se fosse, imagina, doutorado, imagina. Peraí, olha tudo que já foi feito. E aí a gente consegue o quê? Uma autoconfiança saudável, que a pessoa fala... É isso que vai dar força para ela, para seguir na estrada dela, na jornada. Ver tudo que ela já fez. Então tem o exercício que eu chamo de macro, que é esse maior, de coisas grandes, e o micro. O micro é todo dia. Então, todo dia de manhã, escreve na agenda 3 coisas importantes que você precisa fazer. Todo mundo sabe, né? Opa, mas tem 20 coisas importantes. Não, então daí nada é importante. Nada é importante. Então você tem que ter 3, 4, assim, no máximo 5 coisas importantes no seu dia que você tem que fazer hoje. Comece de manhã, faça logo cedo, um alongamento de 20 minutos, uma caminhada de 10, uma meditação de 10. Opa, em 1 hora, quanta coisa que já foi feito? Sim. E não precisa acordar às 5 da manhã. Que E não precisa fazer às 5 da manhã. E não precisa ser às 5 da manhã. Né? Essa história de Não 5 da manhã, precisa ser assim, meu. poxa, estudei a vida inteira. Fala, pô, Marina, você podia estar acordando? Você podia, mas eu não quero. Obrigada, não vou. Eu podia, mas eu não quero. Exatamente. Estudei a vida inteira, trabalhei a vida inteira para não ter que acordar 3, 4 horas da manhã para fazer às 5. Então, não vou fazer, obrigada. Hoje, por exemplo, em dia, eu já não estou mais dando aula, muitas aulas à noite. Eu dava muita aula à noite. Meu dia começa às 6 da manhã. Opa, peraí. Eu posso, com 42 anos, não querer mais dar aulas à noite, tá tudo certo. Então, aí, voltando para esse exercício micro, que eu uso muito com os meus alunos, acho super importante, de manhã, ótimo. Um monte de coisa importante que eu tenho que fazer. 3, 4. E no final do dia? Quais foram as coisas que você fez no seu dia que você se sente feliz, orgulhoso em ter feito? Você faz uma validação Por quê? do dia, né? Como se você desse uma notinha no seu Lógico. dia. Meu dia E eu vou foi 8, explicar 9. para vocês o que a neurociência nos mostra por conta disso. Por que isso é tão importante? De acordo com a neurociência, o nosso cérebro ele tem um fenômeno chamado de viés de negatividade. É normal.
O que é esse viés de negatividade? É algo que fez com que a nossa espécie evoluísse e chegasse até aqui. Então, a gente só está aqui como seres humanos graças ao viés de negatividade. Imaginem os nossos ancestrais tivessem ficado olhando. Olha que árvore linda. Olha esse céu, gente. Céu azul. Onça bonitinha. Oxe, já tinha sido devorados. Não tinha chegado aqui. Então, precisava, para a questão de evolução de espécie, dessa resposta de luta ou fuga o tempo todo. Então, eles viviam com a amígdala, que é a amígdala cerebral, não é da garganta, né? A cerebral. O tempo todo ativada. Às vezes, acaba a palestra, o aluno fala, professora do céu, eu tirei a amígdala. E agora? Eu falei, não é essa amígdala. Calma lá, gente, calma lá. Não, é a amígdala Não do é cérebro, da essa, cabeça. é aqui, gente. Uma regiãozinha pequenininha que a gente tem, que faz com que a gente libere cortisol, ativação dela, esse estado de luta ou fuga. Tanto que, vou dar um exemplo, começo da pandemia. Nossa, o que a gente fazia só? Notícia aqui, notícia... O nosso cérebro, gente, lembrem-se, estudo do Rick Hanson, ele é velcro para as coisas ruins e ele é teflon para as coisas boas. É bem isso Então, mesmo. tudo que é ruim, ele gruda, fica. Por quê? Porque eu preciso me preparar para isso. É natural da nossa espécie. Então, hoje, nós aqui, por exemplo, tem algum leão aqui que vai devorar a gente? Não. Então, por que raios eu preciso ficar com esse sistema ativado o tempo todo? Aí e principalmente à noite, na hora de dormir. Eu tô na minha casa, eu tô segura, as portas estão fechadas, tá tudo certo. Por que eu tô assim ainda? Que muita gente fala isso. Por que eu ainda tô com o coração disparado? Por que eu tô ativado ainda? Por quê? Porque eu não consegui liberar a serotonina, diminuir a liberação de cortisol, ocitocina. Aí vem esse exercício, a importância dele. A hora que eu trago luz, é um holofote. Eu tiro o holofote do que eu preciso fazer, do que eu preciso me defender, do dinheiro que eu tenho que ganhar, e olho no meu dia para as coisas que eu fiz e deram certo. Puxa, que legal, hoje eu consegui entregar aquele relatório que tanto eu estava me atrapalhando, me incomodando. Hoje eu consegui entregar. Puxa, hoje eu consegui tomar um café com uma amiga que fazia tempo que eu não via. Anota as coisas que você se sente grato em ter feito. Isso faz o quê? O holofote muda. E aí, onde que a gente está trabalhando? Córtex pré-frontal. Isso aí. Que é essa outra região formada bem depois, na evolução da nossa espécie, que é nova, se for pensar. Já muito próximo da gente, né? Isso. É novo, é tudo novo. Então, quer dizer, a nossa espécie hoje, como seres humanos, está ainda só nesse processo de luta, fuga, luta. Então, quer dizer, vamos ativar mais o quê? Córtex pré-frontal. Nesse exercício, meditação, respiração consciente. Aí o que eu estou fazendo? Fortalecendo como se fosse um músculo, igual eu vou para academia. Então, esse processo ele é extremamente importante e parece uma bobeirinha, mas ele é... Mas não adianta, vou fazer um dia e pronto, acabou. Amanhã eu já É continuo engraçado quando cobrando. eu converso sobre, né, a respiração, né, eu lembro muito do sente o pé no chão, no sapato, não sei o quê. E eu faço isso com as crianças. A pessoa fala assim, pra que isso? Sentir o sapato? Falei, não, te traz pro agora, gente. Isso porque a gente tá com a mesmo. cabeça no longe. Eu falo esse exercício da gratidão, né? Eu falo para meus clientes que é o depósito de gratidão, cara. Todo dia você tem que ter um depósito, cara. Por que seu dia valeu a pena? Claro. E é que as pessoas não vão assim, o que eu preciso fazer amanhã? Não, primeiro, meu amigo, amanhã não chegou. Isso. Né? O ontem já foi e o agora é agora. Então, Isso. assim, hoje, o que você é grato hoje? Cara, funciona. Nossa, esse exercício é bárbaro. E é coisa É bárbaro. muito simples, assim. Você precisa fazer um... Cara, tá aqui, ó, já acabou de falar, é só anotar e fazer. Faz ali, coloca no papel, porque você Isso. começa a perceber que você fez um monte de coisa. Nossa, e quanta coisa. E quanta coisa, Quanta coisa exatamente. que você fez que foi bom, que deu certo, que foi... Por mais que tenha sido um dia difícil, cheio de problemas, alguma coisa no seu dia você se sente feliz. Pode ser... Não pode ser uma coisa automática também. Eu agradeço a casa que eu tenho. Não, foca no Não é uma ponto. oração. Não, é um Não, ponto principal ali. O que eu fiz hoje... Que, puxa, eu caminhei 15 minutos. Valida emocionalmente aquilo que você fez. Como importante, como Valida, relevante, né? é isso. Traz significado. Então, o propósito nada mais é do que isso. Encontrar significado nas atividades que você realiza. Essa, para mim, é a melhor definição de propósito. Porque as pessoas acham que é uma coisa estratosférica. Eu falo às vezes assim, eu queria encontrar meu propósito. Falei, olha, deixa eu te contar uma coisa. Normalmente a gente tromba com o nosso propósito e fala assim, opa! Aí, Exatamente. Exatamente. Eu vi uma frase esses dias que eu achei bárbaro. O propósito não é para ser encontrado, é para ser criado. exatamente. A gente tem que criar. O que eu faço
que quando eu faço uma diferença na minha vida e na vida dos outros. Que se eu não fizer amanhã, as pessoas vão sentir falta. E não vai vir uma luz Não divina e é, assim, agora você tem um propósito. Não, é assim, não vai cara, cair não do é céu. assim. É uma construção. Não, mas olha só, Processo. eu vou provocar vocês dois agora. Fala, vamos ver, vamos ver. Tá. Agora pro começo de ano, porque a gente já fez aquela história de vou comer até explodir, porque ano que vem eu começo a dieta, que já foi o ano inteiro, vai ser até o final, e depois dia 1º eu mudo. Todas essas coisas assim. Como é que a gente começa algo bom para deixar um ano que, se a gente fizer nessa constância, a gente consiga ou trombar no propósito, fazer o nosso propósito, ou não achar que a gente está vivendo no piloto automático, não achar que a gente está vivendo no ruim. Porque eu tenho visto muito isso, as pessoas estão vivendo no ruim. Tudo tá ruim. É que na cabeça delas tá ruim. Às vezes não está ruim. Só o que acontece? Foi o que a Mariana tá falando. Quando a pessoa olha pro lado, fala, tá ruim. Como é que eu tô com um carro 1.0 se tá com um carro 2.0? Tá ruim. Mas esse trabalho de construir esse carro, cara, foi tremendo. Você passou por um monte de coisa, você conseguiu, conquistou. Não tá ruim. Aí ela olha pro lado e fala, fica ruim. Sabe aquele negócio assim? Eu brinco o seguinte, Bianca. Imagina que a vida é um carro, certo? Você tá no volante. Você tem retrovisores menores, você tem retrovisor menor e um baita de um para-brisa. É para você olhar para frente, prestar atenção ali. Não é ficar olhando para o lado, vai dar ruim. Né? Eu falo sobre isso, começar o ano. O Christian Barbosa, da Tríade, ele fala assim, tem a técnica da formiga. O que é a técnica da formiga? Faça aquilo que for tão insignificante que você vai fazer, daqui a pouco já construiu. A formiga leva folhinha por folhinha, cara. Folhinha por folhinha, as pessoas querem dar... eu quero emagrecer 10 quilos. Aí foi na academia. Perdeu 500 gramas. Assim, não tá funcionando. Aí. Como não? Você perdeu 500. Não é isso? É lógico. Porque a gente tem que começar a entender um pouquinho do senso, da autoavaliação. Né? Que nem a Mariana falou, o autocuidado. Como é que a minha respiração... Nossa, você tá respirando... E você? Sabe assim, e você? Olhar para você com mais atenção. E essas listas de metas, de objetivos de começo do ano, cara, é a gente que estraga. Tá, chegou no ponto aí que eu queria. A gente estraga como e por quê? Um dos pontos aqui, eu vou passar para a Marina, mas Gente, não se cobrem tanto. Exatamente. Por que tem que ser tanta coisa assim? Por que tem que ser Vamos 10 devagar. itens? É isso? Aí agora eu vou puxar vou pegar o mesmo carro do Glauco. Uma Ferrari, né? Vai. Não quero. Não, aí a cobrança é muito alta. Eu vou pegar o meu ali, que tá ali fora, meio batidinho, que eu bati esses dias, tá tudo certo. Um carro. Vou pegar o exemplo que o Glauco deu do carro. E foi excelente. Você olha pra frente. O que precisa pro seu carro andar? Você precisa abastecer ele. Se você não colocar gasolina, ele não vai andar. Sim. Não adianta. Pneu. Ele precisa estar um pneu em dia. Ele precisa estar com óleo no motor. Vamos supor, óleo no motor do meu carro. Gente, aí a grande provocação que eu faço é, tem muita gente que cuida muito melhor do carro do que de si mesmo. É isso mesmo. Então, o carro tá com a gasolina aditivada, né? É isso mesmo. O pneu... Pneu calibradinho. Mas assim, do mesmo jeito, exatamente igual, exatamente como um carro, somos nós. Se a gente não está com o óleo trocado, abastecido, a gente não vai. Eu não consigo sair daqui para lá. Então, quer dizer, o exemplo do Waze. Como é que eu vou seguir essa estrada, pegando o exemplo do Waze, do carro, tudo isso? É a mesma coisa com a gente que é ser humano. Só que ainda muito pior, muito mais. Que ainda tem muitos outros fatores que envolvem. Sim. Então, quer dizer, eu estou cuidando do meu carro, não estou cuidando de mim. Então, o que eu preciso para me abastecer? Qual é o meu combustível? Isso aí. Sabe? Primeiro de tudo. Acabou, senão o carro não anda. Então, daí não adianta eu fazer uma lista de 500 metas. Você está comendo de forma adequada? O que você está comendo, gente? É o básico, sabe? O que a gente está colocando ali dentro? Qual é a gasolina que eu estou colocando em mim? Isso. Senão eu não vou andar. Não, mas eu vou colocar... Já viram alguém fazer isso? Hoje eu vou colocar Coca-Cola dentro do meu carro, ele vai ter que andar. Ele vai andar, meu amigo? Desculpa. Fora você os pode outros chorar, problemas, né? espernear, rolar no chão, que ele não vai andar. E por que a gente faz isso com a gente?
E voltando, Vou tomar Coca-Cola e que pegando se exemplo dane, do não carro, vai. é bem isso mesmo, assim. Eu gosto de carro, eu cuido. Mas vamos lá. Pneu murcho em carro faz o carro gastar mais, é mais lento, tem um monte de coisa. Pronto. E a gente fica com o pneu murcho o tempo inteiro. É. A gente fica com o pneu murcho o tempo inteiro. Sabe o que é o pneu murcho? Gente, sono. Sono é inegociável. Sono. É inegociável. Não adianta. Ah, não, eu durmo só 5 horas por noite, pra mim tá bom. Não está bom. Tá errado. Essa conta vai chegar. A conta não vai fechar no final. Então, a lista de meta que você fez, soma tudo, 2 mais 2 vai dar 59. Entendeu? Não vai dar 4. É isso aí. Então tá errado, essa conta não fecha. Que é o que está acontecendo hoje. Então, o que as pessoas estão? Elas focam em coisas estratosféricas no começo de 2023, agora, onde nós estamos, e esquecem da formiguinha do Christian Barbosa, entendeu? Então, peraí. Primeira coisa, o que eu preciso colocar em dia? Qualidade do sono. Gente, sono é o primeiro ponto. Eu vejo muito isso. 50% dos problemas emocionais que eu enfrento com as pessoas, que é um desafio, quem é responsável? Ter dormido mal. Dorme mal 3 noites e vai fazer toma uma alguma decisão coisa. no dia seguinte. E toma uma decisão. Nossa, Você eu vai viro um fazer monstro. besteira, todos nós. Todos nós. Então, primeira coisa, só que as pessoas não olham para isso. Acham que isso não é. Não, o mais importante é eu conquistar esse carro aqui, não é eu dormir. Sim. Não é, esquece esse carro, meu amigo. Põe na sua lista lá. Dormir bem, comer bem, me tratar bem. Pronto, essas são as prioridades. Depois, aí, lá pro meio do ano, conseguiu isso? Tá ótimo, seu sono tá regular, sua alimentação tá boa, você tá praticando uma atividade. Aí, vamos lá. Vamos pro próximo passo. Ai, eu gostei Degrau. disso. É porque você se fortalece, Degrau. né? Você vai se fortalecendo e aí você começa a entender que você é capaz de fazer coisas que você não tinha força, não tinha ânimo, não tinha disposição. Você não culpada de estar fazendo algo bom pra você, né? Porque tá na De sua forma lista de alguma. prioridades. Senão que seu vai carro te não dar. anda. Ô, Bianca, eu falo pra você assim, ó, grande parte dos meus clientes que chegam, eu faço um exercício com eles de agenda. Eu falo assim, cara, onde você tá? Eu O vou cara sair não tá daqui. na agenda. O cara não tá na agenda dele. Acabou. Fala, meu, Não, ele onde já você- fez isso com a gente. É Ele já... isso, mas gente, isso ele já é fez o isso com o primeiro ILC. ponto. Primeiro ponto. Ele fala assim, ó, tá, vocês trabalham de tanto a tanto, não sei o que, assim, assim, assado. Vocês... Né, morrem, né? Vocês vão morrer em breve. Né? Vocês- isso aí. eu Vai ser substituído em 5 dias. Rapidinho, porque E não olha tem. lá. Né, eu faço exercício também, que eu brinco lá, são as 24 fichinhas do seu dia, cara. Você começa o dia colocando o quê? A pessoa fala assim, eu tô 8 horas de trabalho. Eu falei, não, você tem que colocar em sono primeiro. Claro. Aí depois o que sobra, você tem que distribuir. Eu falo, não vai sobrar tempo pra nada. Eu falei, então... Tá- Entendeu? Não é uma coisa, gente, que a gente inventou. Não foi alguém que chegou e falou assim, pessoal, vou avisar vocês, tem que dormir, tá? Gente, eu tô rindo de nervoso. A Essa mão tá espécie. suando com os dois É. aqui, ó, em mim. E isso daí... Evolução de espécie, é básico, e as, isso é as pessoas básico, não é param o pra primeiro pensar. As ponto, pessoas gente, não param pra pensar no básico. Eles querem pensar no Não, avançado, no esquece o avançado. intermediário. Risca, amassa e joga fora, Exatamente, então, a lista. é isso. Tá. Se não tá, o primeiro ponto, que é a gasolina do carro, o pneu, senão você não sai do lugar. Você não sai do lugar. Óleo trocado, que é uma atividade física, você tem que lubrificar suas articulações. Para o cérebro, nunca se falou tanto em benefícios para o cérebro com exercício físico. Não é o corpo bonito para mostrar. É um corpo bom para você morar. Cara, Quanto nosso você corpo é nossa mora armadura. aqui, ó? Nosso corpo é nossa armadura. E olha Aqui. assim, eu ainda acho que eu posso fazer muito melhor do que eu faço hoje em relação a cuidar da minha saúde. Mas eu tô sentindo por conta da Covid, eu tô sentindo uma baita falta de atividade física. Mas muita falta. E eu não é uma coisa assim, nossa, que paixão, como eu adoro. Mas me faz bem. E aí você começa a ter melhor resultado, você começa a render mais, você dorme melhor. Pronto. E aí é um que a gente fala bola de neve positiva. Sim. De coisas boas. Porque aí você começou a dormir melhor. Opa, ai, que delícia, gente. Tô boa. Como é bom isso, né? Tô boa. Fiz um exercício físico. Nossa, o ar parece que tá entrando. Descansei, me diverti. Parei um fim de semana pra cuidar de mim, pra olhar pras minhas necessidades. Nossa, parece que as coisas estão rendendo mais. Quer dizer, aquele dia que parecia que você precisava de 48 horas e mesmo assim não ia dar conta, chega no meio da manhã, você fala, pronto, olha quanta coisa que eu fiz. E agora? Eu tenho a tarde inteira pra mim. Aí é o ponto. Qual é o ponto? Aí o que a gente faz? Enche de coisas, Exatamente, é isso aí. mais coisas ali de obrigações. Gente, você já fez aquilo que você tinha se proposto no dia. Então, agora a tarde, ela é sua, ela é livre.
Vai se cuidar, dormir. Quem fala algo parecido, mas em relação ao dinheiro, é o Gustavo Cerbasi. Isso. Nossa, adoro. Ele fala muito sobre esse processo mesmo. Não, mas da parte de sobrou, gasta. É seu, claro. É seu, poxa. Se você investiu, se você tem que estar ali nas suas fez contas. Nas coisas que faz sentido para você. Um dos livros dele que eu mais gosto, do Gustavo Cerbasi, hoje minha memória tá ruim, acho que é do Covid também. Como é que é mesmo o livro dele? É uma capa azul, eu gosto tanto desse livro. Que ele fala assim, o problema não é você comprar as coisas, mas você tá comprando aquilo que de fato faz sentido para você. Sim. Pode ser uma panela de R$2.000. Você realmente gosta? Ou é uma bolsa de 400? E que é para mostrar para os outros, não é para você. A Riqueza de uma Vida Simples. A Riqueza de uma Vida Simples. A melhor livro dele. Eu amo. Agora, uma rápida que o Google. O nosso homem Google. A Riqueza de uma Vida Simples. Gente, mesmo. como esse livro mudou minha vida. É uma questão de abundância, de você perceber aquilo que faz sentido para você. Sim. E aí, assim, você vai comprar esse carro, tá? Ele vai te levar, porque carro, ele te leva, eu posso de Uber. Se o problema é eu chegar ali, eu posso chegar de Uber e gastar R$15. Ok. Ah, não, mas eu quero uma Ferrari. Opa, então peraí. Quais são as necessidades suas que não estão sendo supridas, que você precisa ter uma Ferrari para fazer o quê? Para mostrar, para... Então, às vezes, o que acontece, né, Bianca? A gente coloca uma monte de metas que elas nem são nossas. Exatamente. Entendeu? É para provar para alguém, mas peraí, não faz o menor sentido. Tem que provar minha pra vida mim. ser perfeita. Então, e o que é uma vida perfeita? Vida perfeita? Então, exatamente. Como diz o Cortella, é o perfeito, cadáver, feito por completo. Isso é o perfeito, mas não tem. É o comparativo com os outros que você achou legal lá e você põe no seu aqui. Só que quando você faz esse movimento de superlotar a tua vida com coisas que não são suas, começa a transbordar. E aí quando começa a transbordar, vai junto energia, vai junto relacionamentos, vai junto família, vai tudo pro saco. Isso. Porque tá tudo junto, né? Não é aquele negócio assim, separa o óleo, a água. Não, tá tudo junto. Tudo junto. E aí você começa a falar assim, nossa, mas eu queria tantas coisas, tá, mas talvez daquilo você não queria nada. O que você queria era isso, né? Tem casos, por exemplo, assim, eu quero emagrecer porque eu preciso. Tá, não, você quer emagrecer por quê? Porque, sei lá, a minha mulher já não me olha com o mesmo desejo. Opa, então é muito maior do que o emagrecer por emagrecer. E as pessoas esquecem dessa conexão, entendeu? Elas só vão no, nossa, corpo perfeito, ou carro perfeito, nossa, eu tenho tempo, tô viajando. As pessoas hoje estão viajando e elas esquecem de aproveitar a viagem. Exatamente. Estão lá no tempo inteiro. Nossa, e fazem muitas vezes a viagem que nem é vontade delas. Exatamente. Eu tô aqui, sei lá, esquiando. Puta, mas eu detesto esquiar. O que eu tô fazendo aqui? Exatamente. Entendeu? A pessoa não faz sentido pra ela. Puxa, o que faz sentido? O que é gostoso pra você, pra sua família, que de repente... Entendeu? A riqueza de uma vida simples. Não é que você não vai viajar, não é isso. Só que investe naquilo que faz sentido. Faz sentido. A gente tá caminhando pro final, mas eu queria saber, você escreveu um livro também. Já? Você fez... Aqui é só o gostinho, daí que as pena, pessoas que vão delícia. até as redes sociais. Voa, né? Dessas pessoas. Essas horas é a hora que mais passa. Exatamente. Nunca vejo, não é possível. Eu escrevi um livro que justamente para fechar o nosso momento hoje, ele se chama Como é Possível? E um grande ponto de interrogação na frente, que foi ideia até da minha filha, e o é possível do meu pai, cultive a vida em alta performance. E no final do livro, a resposta é possível, com um ponto de exclamação bem grande. Então tem no livro todo esse processo de o que é mindfulness, como fazer uma prática, que até a nossa coprefeita querida Priscila, ela adora o livro, ela divulga pro pessoal. Eu li, o livro é muito bom, e você conta um pouco de tudo que você viveu também ali, Tudo né? que eu vivi, toda a trajetória. Falo muito da importância da consciência emocional, que quer entender as emoções, a questão de propósito, a questão da aceitação, que a gente começou falando hoje. O que é aceitar as mudanças. Então, e já está saindo o próximo livro. Isso é bom, hein? Primeira mão, hein, delícia. Esse aí daqui a pouquinho, né? Talvez agora para o meio do ano ele deslanche aí. Porque agora mudou tanta coisa, né? No meu livro antigo eu falava de mundo VUCA. Agora já não é mais, agora é mundo Bunny. Então, quer dizer, já mudou isso aí. Quanta coisa pós-pandemia. Meu livro foi antes da pandemia. Então, muito aprendizado, que hoje é justamente o próximo livro vai se chamar Sobreviver, entre parênteses o sobreviver nas organizações. Então, como é viver a gente essa precisa vida... muito desse livro. Sim, vai ser sobreviver, fantástico. como sobreviver dentro desse processo, né? Então, Repete o seu @pra gente, é por o favor. marinacampos.mc.
Ponto. Esse é o Instagram. E o Isso. LinkedIn é o Marina Campos. Aí já me acha lá no Marina Campos só. Mas E eu uso mais o procurem, porque Instagram. a Marina compartilha bastante Obrigada, conteúdo, gente, eu adoro. compartilha Fala o seu, bastante. querido. O meu é Sou Glauco Rocha, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Eu Só também. conteúdo maravilhoso, A gente. gente a gente conversa muito, né, Maria? A gente Muito. fala sobre várias Glauco, coisas, vai nossa, trocando ideia. adoro aprender Porque eu com acho, ele. porque é isso, acho que quando a gente começa a aprender e praticar, a gente deixa de fazer listona, a gente faz listinha funcional. Entendeu? Pô, aprendeu, coloca em prática. Você assistiu agora aqui, tem um monte de insight, coloca esses insights em prática e começa a ver a diferença, né? E eu posso falar assim que eu já aprendi coisa com os dois, eu já pus em prática. Não tudo, tá? Sim, a gente perde um pouquinho. Mas ó. Mas- mas sabia que isso também tem a ver com o nosso cérebro, ele não vai absorver tudo. Claro. E as pessoas assim, ai meu Deus, preciso fazer tudo. Não, seu cérebro Não, também já não vai absorver tudo. eu já aprendi que é o que dá pra eu fazer com os dois e dá certo, gente. É uma coisa que realmente melhora a vida da gente. E eu vou falar uma coisa aqui. Eu tenho dificuldade para meditar, mas uma vez a gente fez com o José Roberto Marques uma meditação, eu fiquei 1h15 meditando. Ai, que Eu delícia. desacreditei. Então, assim, é possível. Eu começo a fazer, eu faço meditação de 3 minutos, Isso, 5 minutos. Cara, muda tudo. Não, Eu um tenho- você minutinho tem ali, ó, ali. quando a criança... É, faz pronto. isso com seus filhos, gente, com você. É uma delícia, nossa. A criança dá aquela... Tá melhor agora? Aham, então vambora. Isso aí, criar esse hábito, né? É. Tudo é a neuroplasticidade, é a construção, criou o hábito, acabou, você já tem o caminho, você já sabe, né? E a meditação nada mais é do que isso, é a gente trazer a nossa atenção ali para a respiração, mas eu não consigo comer. Tudo bem, esse é o exercício. Uhum. A atenção vai sair, você traz de volta. Vai sair, você traz de volta, que é a metacognição. Opa, isso que vai me deixar mais presente. Então tá tudo certo, não tem nada de errado. Põe no cronômetro ali, 10 minutinhos, 5 minutinhos e aprender a meditar aí, que isso é bárbaro. Cara, começa 2023 com 5 minutos, depois com Isso, 6, depois com 7, tá daqui a tudo pouco certo. você vai estar aproveitando ao Olha, máximo. Infelizmente, o nosso tempo já... Cara, é Que muito louco. pena. Não, eu não Passa- sei, não, aqui esse aí tem eu nunca algum vi. problema. Tem mesmo. Aqui esse Olha, estúdio tá errado tem esse algum relógio, problema. Tá errado, só foi 5 minutos, É. isso. Mas a gente pode delícia, repetir viu? a dose Delícia. depois, Obrigada. em 2023. Feliz 2023. Isso aí. Que seja um ano abençoado pra todo Acessem mundo. as nossas redes sociais do Instituto Lea Campus, do podcast LC, para saber tudo que rola aqui, porque é só gente boa, né? Então eu acho que vale a pena. Tenha o melhor ano da sua vida até hoje. Isso aí, Né? muito bom. Obrigada. viu? Marina, Obrigada, brigadão, gente, valeu. eu Beijo pra agradeço. Obrigada vocês. a vocês. Feliz ano novo pra todo mundo. Vamos pra cima. Isso Tá aí. só começando. Ó, calma. Respira. 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 Um beijão, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.